E aí, galerinha, beleza? Eu sou o professor Carlos André Over com mais um toque para você que vai fazer Enem, vestibulares ou concursos. O tema de hoje é, adivinha, qual a redação do Enem 2017? Então, vamos com tudo, porque o jogo é bruto. Claro que quando o Jason está presente, você sabe que é redação. Mas claro que sempre tem um fio condutor. E o fio condutor hoje é meio ambiente, certo? A gente vai falar 1 milhão de coisas relacionadas a isso. E tem vários detalhes interessantes. Primeiro, que com certeza muitas questões da prova serão debatidas aqui agora, geografia, biologia, física, química. Segundo, que eu como físico posso colaborar mais efetivamente, não sendo apenas o entrevistador, né? E com certeza muita coisa legal vai rolar aqui. Eu vou dando o tema e o Jason vai falando e eu comento e por aí vai. Vamos começar então com lixo. Pois é, a questão do lixo é sempre um tema bastante caro para o Enem. Lembrando que meio ambiente, pessoal, em relação ao meio ambiente, só 2 vezes caiu ainda no Enem, e isso antes de 2009. A primeira vez que caiu foi sobre a floresta amazônica, e a segunda que caiu foi referente a desmatamento. Então, no geral, em questão de desmatamento, questão de sustentabilidade, no geral, faz muito tempo que não cai. Então é um tema bastante caro, é um tema que todo ano é uma grande aposta. E o lixo, especificamente sobre o lixo, ele teve uma certa dica no ano passado. No PPL, no Enem PPL do ano passado, caiu uma redação falando sobre o descarte de alimentos no Brasil. É algo que remete a isso, remete à questão do lixo, apesar de ser um pouco mais restrito. Você tem a abordagem em cima do lixo de uma forma mais ampla que pode cair neste ano para vocês no Enem. Acho que o grande ponto para se trabalhar em relação a essa temática é vocês observarem questões históricas. A formação histórica brasileira, principalmente a partir da década de 50, a partir da grande urbanização, o Brasil se tornando um país urbano a partir da década de 50, isso aí vai ter uma relação direta com a formação, com a produção de lixo no Brasil. Então, essa abordagem histórica, você trazendo Getúlio Vargas, você trazendo a política automobilística de Juscelino Kubitschek, trazendo, por exemplo, a Revolução Verde, que vai... Olha uma coisa interessante que eu falo com meus alunos. Se você fica muito preso ao tema lixo, aquela abordagem bem central, você vai acabar tendo argumentos comuns. E aí o que acontece com o corretor? O corretor ele vai corrigir de 100 a 200 redações por dia. Esse é o limite que eles corrigem. Imagine ele corrigindo 190 redações falando que o problema do lixo está o problema do lixo e poluição está na questão do saneamento, está na questão da educação de todos, jogando lixo na rua e tudo mais. Imagine como ele vai se sentir quando você traz uma redação diferente. Uma redação que vai trazer algo, não seria inédito, mas algo inesperado para ele. E que a maioria não vai abordar. Essa questão da Revolução Verde que eu estou falando é uma amplitude um pouco maior. Porque com a Revolução Verde, você tem uma mecanização do sistema agrícola e, consequentemente, você vai promover com isso um êxodo rural. Promovendo o êxodo rural, o que vai acontecer? Você vai ter um inchaço populacional urbano. E o inchaço populacional urbano é uma grande causa para a produção de lixo no Brasil. Uma coisa interessante, Jason, claro que você aqui é um representante da redação, mas vamos tentar debater o máximo possível de questões que poderiam cair na prova. Então, uma coisa que eu gostei que você falou é que quando se fala em lixo, é muito comum que o aluno tenha uma visão bem limitada. Mas existem detalhes muito interessantes
que, além da redação, poderiam cair como questões das provas. Exemplo, o descarte de pilhas e baterias, lixo hospitalar, uma simples lâmpada fluorescente que você descarta sem maiores cuidados, até porque esse ano é estranho falar se comemora, né, 30 anos do acidente com o Césio 137, é estranho falar se comemora, né? Mas tudo bem, são 30 anos do acidente, considerado por muitos um dos maiores problemas gerados pela ignorância ao pé da letra. Quando eu falo ignorância aqui, eu não quero ser violento, não estou falando ignorância do ponto de vista pejorativo, não, tá? Eu estou falando sobre realmente a falta de conhecimento total de alguém que encontra um material que emite luz no escuro e acha interessante, passa no corpo e bota na boca para sentir o gosto que aquilo tinha, e não só dessas pessoas, mas também das pessoas que descartaram o equipamento sem maiores cuidados e geraram todo o problema. Eu escrevi há alguns anos um livro de física moderna experimental e aplicada. Vocês podem botar aí no Google, Carlos André, tem um texto muito legal sobre o Césio 137 lá, muito legal, que pode dar muitos argumentos para vocês escreverem uma possível redação ou fazer várias questões que podem cair na prova. Então, vamos falar sobre esse detalhe aí, tá certo? Descartes de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, lixo hospitalar e por aí vai. Pois isso que você falou é interessante, essa questão da ignorância em relação ao conhecimento é interessante porque é uma base argumentativa muito forte. Você trabalhar com a falta de informação e a falta de educação. O fato de o dono do ferro velho ter pego aquele instrumento que foi levado por 2 catadores e martelado até abrir e ver aquele pó brilhante e tudo mais, levar para casa e tudo mais, isso tem 2 causas. Primeiro, logicamente, a negligência, como você bem falou. E o segundo também é a ignorância desse dono do ferro velho. Então, esse descarte, ele no caso, por exemplo, especificamente do Césio 137, isso já entra como repertório sociocultural, porque é um fato histórico, é um fato marcante, certo? Eu acredito que poucas pessoas irão falar quando for tratar de lixo, porque geralmente quando se fala de lixo orgânico, fala de lixo doméstico. Então isso aí é um repertório para se utilizar muito interessante. E aí, fora isso, tentar trabalhar com outros tipos de lixo, como essa questão do descarte de baterias, de pilhas e tudo mais. E outra coisa que é interessante, como eu falei, um fato vai puxando o outro. Para a maioria das pessoas do mundo, energia nuclear é um negócio assustador, né? Você fala em física nuclear, elas vão lembrar do acidente com o Césio 137, Chernobyl, vão lembrar de Fukushima, no Japão. Mas existe aí na internet, eu acho que vocês conseguem encontrar, eu vou procurar inclusive tentar botar o link aí para vocês, um debate muito interessante que marcou minha vida. Um debate de um físico brasileiro com um representante do Greenpeace sobre usinas nucleares. E o representante do Greenpeace, claro, né, apaixonado, um defensor da natureza, ele não tinha muito argumento técnico para debater com o físico. E aí foi complicado, porque, ao contrário do que a maioria das pessoas pode achar, a usina nuclear é uma usina maravilhosa. Você não pode basear seu argumento pura e simplesmente na possibilidade de um vazamento radioativo. Porque a pergunta é: quantas usinas nucleares estão em funcionamento no mundo hoje? Quantos vazamentos ocorreram? Claro que se ocorrer é trágico, é péssimo, mas há quanto tempo as brasileiras funcionam sem maiores problemas? Uma usina nuclear funcionando em condições normais, ela é uma usina maravilhosa, que basicamente só libera vapor d'água para a atmosfera. Ou seja, em condições normais, ela é muito ecológica. Então, é muito pobre
aquele de argumentação, eu digo, né? Aquela pessoa que ela se limita à energia nuclear, perigo de vazamento radioativo. Usina eólica maravilhosa, perfeita, tudo é lindo. Não é. Claro que toda usina ela tem prós e contras. Eu percebo que, por exemplo, no Brasil principalmente, muitas pessoas acham que a usina hidrelétrica só tem pontos a favor, mas você tem que alagar uma região, você produz problema para a fauna, para a flora, para a população que vivia naquela região, talvez inclusive uma tribo indígena, e a gente já entra na questão do índio. Ou seja, esse tema é muito bom, porque uma coisa puxa outra, mas vai lá, fala um pouquinho aí, Jason. Essa questão, perguntar se uma usina hidrelétrica é uma coisa boa, uma coisa limpa, a questão é exatamente isso. Pergunta para uma população que vai ser afetada diretamente com isso aí, que você vai ver que não é. Então, a rigor, a usina nuclear, a energia nuclear é uma energia limpa, né? Em condições normais, ela seria uma energia limpa, assim como seria a energia eólica. E é muito bom ter um físico do lado que esclarece isso aí fácil. Mas, quanto à questão do índio, tem um ponto que eu acho interessante, pessoal. O índio é um tema realmente bem cotado, sempre é bem cotado, né? Se pensar aí nesses últimos anos, quanto à questão de minorias e parcelas da população fragilizada, o Enem vem trabalhando com muitas partes dessa sociedade, e o índio seria uma dessas parcelas fragilizadas, uma dessas minorias. Só que como fugir, e aí, claro, pensando exatamente na redação, pensando como ter um direcionamento na redação, uma redação diferente, uma redação que vai fazer brilhar os olhos do corretor. Como fugir ao paradigma normal de uma redação sobre índio, falar sobre questões de terra, questão de demarcação de terra, questão de FUNAI, questão do agronegócio. Como fugir a isso? Não é fugir, é como alimentar isso e como colocar de uma forma diferente isso aí. É claro que vocês vão ter que falar sobre agronegócio, sobre demarcação de terras, sobre o papel da FUNAI, sobre a questão dos direitos indígenas. Isso aí é lógico, isso aí é esperado. Mas existe um fator que vocês poderiam utilizar também, pessoal. É a invisibilidade social em relação ao índio. O índio ele não é visto como um ser de direito para muitos. Apesar de ele estar em contato hoje, você ter muitos, dependendo da região, muito contato com a população indígena, ainda para a população em geral, o índio é visto como folclore. Você não sai de casa preocupado, por exemplo, como está o saci. Você não sai de casa preocupado como está o boitatá ou como está a curupira, se os pés dele voltaram ao normal ou não, sabe? Do mesmo jeito que acontece com o índio. Parece uma coisa banal que eu estou falando, uma formação, eu estou fazendo uma comparação bem banal aqui, mas para vocês terem uma ideia, como o índio ele não é centro da preocupação, como não é também um morador de rua em relação à invisibilidade social. E no caso do índio, tem uma certa origem aí, existe uma certa causa para isso. Além de toda ideia de poder, de relação de poder que existe, mas existe um fator que vocês podem utilizar e que seria um repertório sociocultural estupendo, que foi a romantização do índio. O índio, na primeira geração romântica, o índio no romantismo inteiro, por exemplo, com José de Alencar, ele foi romantizado, ele foi alçado à ideia de herói. E hoje, quando a gente pensa em índio, a gente pensa naquele índio romântico. O índio com a flecha, o índio herói, o índio comparado ao cavaleiro medieval. E a gente acaba não vendo os problemas porque passa o índio hoje. A população indígena hoje, o descaso com a população indígena, o número de suicídios entre a população indígena, o número de índios
salvo engano, em torno de 350 mil hoje que vivem fora de reservas indígenas, e a maioria desses 350 mil moram hoje em favelas ou em condições de rua. Então, essa visão a gente não vê. A gente tem na imagem nossa, e isso, as escolas também alimentam muito isso, porque só se fala de índio quando tem o dia do índio, né? E os meninos se vestem e tudo mais isso aí. Isso é uma folclorização, pessoal. E essa folclorização não é boa, porque não consegue enxergar, você não consegue ver, a população não consegue ver a realidade da população indígena. Beleza, show de bola. Eu queria só voltar ao detalhe, tipo, a Amazônia está sendo desmatada. Com certeza, grande parte da população se coloca contra isso. Vamos fazer 5 novas hidrelétricas na Amazônia. O efeito na sociedade, no mental das pessoas é muito diferente, porque as pessoas botaram na cabeça que hidrelétrica sempre é uma coisa boa. E aí, outra coisa que eu queria que você comentasse, e isso é um detalhe muito bom para aparecer na prova, porque governos recentes, tentando evitar um impacto muito grande no ambiente, com usinas hidrelétricas no modelo mais tradicional, com grandes reservatórios de água, começaram a investir no que a gente chama de usinas de fio d'água, certo? Parece que a ideia é boa, só que aí gera outro problema. No período de escassez hídrica, você não tem o reservatório, você não tem a energia armazenada, então você tem que aumentar o uso das termoelétricas. E as termoelétricas, além de representarem um tipo de usina extremamente cara, elas são muito mais nocivas ao meio ambiente. Então, aí você tem 1 milhão de questões interessantes que poderiam cair na prova, não só para a redação, tá? Poderiam, inclusive, não ser uma redação específica sobre isso, mas gera argumentos interessantes para a redação. Então, eu queria que todo mundo desse uma estudada nesse detalhe aí, o modelo tradicional de uma usina hidrelétrica, a usina de fio d'água e por aí vai. São coisas interessantes, tá? Que vocês deveriam estudar, não só para a redação, mas para a prova como um todo. Existe uma intervenção, pessoal, que na Europa isso já acontece em alguns países, e que isso poderia ser visto, até debatido mesmo como argumento aqui. O BNDES, ele é o grande financiador dessas obras de hidrelétricas, por exemplo. Na Europa e parte dos Estados Unidos, esses bancos nacionais de financiamento, eles não financiam, não são todos realmente, mas muitos deles, eles não financiam obras que possam impactar tanto a flora, a fauna, quanto populações ribeirinhas ou populações que vão ser afetadas ali, como o caso dos índios. Aqui não se tem isso. O BNDES é o grande financiador dessas obras, e isso poderia ser até uma forma de intervenção. Você trabalhar com isso, sem esse financiamento, essas obras seriam certamente mais difíceis de serem concretizadas, e aí você trabalhando com isso aí como uma forma de intervenção. O financiamento estaria aliado necessariamente a uma questão de sustentabilidade e uma questão de preservação ambiental. Seria um grande ponto para se trabalhar. Beleza, então só para finalizar esse tema, já que a gente falou muito sobre usinas, queria que todo mundo parasse aí alguns minutinhos para olhar, para listar pontos a favor e pontos contra hidrelétrica, usinas nucleares, solares e eólicas, para que a gente amplie, tá certo? O poder de argumentação de vocês, não só para uma redação, mas também para questões que podem cair na prova. Beleza? Esse foi mais um Take Over Control, assuma o controle. Não deixem de comentar, tá certo? Os comentários estão muito legais aí nesses vídeos de redação. Deixem uma curtida, compartilhem o vídeo e até a próxima com mais um toque que com certeza vai ser muito pau.